Dá bom aí? Vê se está bom. Deu bom? Ô, o pessoal que está no online, aí, já teve alguma aula online com o prof em outro momento? Não. A gente já teve umas aulas online, bastante. Então, olha só, como que a gente vai fazer a revisão, tá? Faz essa gentileza pro prof, pega uma folhinha em branco, tá um espacinho legal. E tu vai escrever assim, ó, a prova de física da semana que vem, certo? E o que que eu vou fazer? Eu tenho o meu guia aqui, tá? Eu tenho o meu guia. O que que é o meu guia? Eu tenho uma folhinha que eu tenho as questões que eu quero discutir contigo. E eu vou puxar o quadro, ó, discussão um. E eu vou fazer o desenho, tu vai fazer comigo e vai dar bom, entendeu? Então eu não vou ficar resolvendo um exercício até o final, mas eu vou levantar várias situações que são de relevância para a prova da UFSC, tá? Bom, na prova da UFSC, tu sabe, aqui, a gente tem uma galerinha aqui presente, aqui na sala comigo. Tem gente do terceirão, tem gente do pré-vestibular. Pré-vestibular, quase que 100% é medicina. Então, na UFSC não tem conversa. Quando eu falo com o pessoal da engenharia, eu brinco assim, na engenharia dá para tu dar um beliscãozinho em cada questão. Se tu beliscar um itemzinho de cada questão, tu passa em quase todas as engenharias da UFSC. Agora, na medicina, tem que dar, além de dar um beliscão, algumas tu tem que dar uma mordidinha, duas. As que tu conseguir deixar a marca de dente, fazer três, velho, isso aí é. Mas só quando tiver muita certeza, tá? Porque se tu caminhar nessa de um minha de cada, tu chega a uns 70 e poucos, mais uma redação boa, quem sabe dá até chance, né, de passar em muita coisa. Bom, vou apagar o quadro aqui e vou começar. Estou tentando achar o ponto certo aqui que está encostando em mim ainda. Aqui pega bem o quadro, né? Quando aparece, aparece meu corpício todo ou só a parte, tipo, se eu coçar aqui, aparece? Ai, que eu não posso coçar, né? Que droga. Até canela? Ai, meu Deus, eu não sou acostumado a essa exposição toda, sabia? É só daqui pra cima, né? Não disseram que ia mostrar tudo. Pam, pam, pam. Tá, primeira discussão que eu quero conversar contigo. Claro que algumas coisas eu vou acabar que eu não vou falar porque não é da minha frente, né? Mas algumas eu vou falar mesmo sem ser da minha frente, porque eu sou encarnado, tá? Agora, da minha frente, que eu tenho que conversar com vocês, eu quero falar de uma questão de óptica, certo? E nessa questão de óptica que eu vou conversar contigo, eu quero relembrar a equação de Halley ou a equação dos fabricantes de lentes e vou meter junto nessa história um cara com hipermetropia. Então vamos junto. Olha só a história que eu vou te contar. E é o poder da revisão é justamente esse. Eu vou ficar. Meu Deus, as canetas, cadê a verde? Eu esqueci a verde lá embaixo. Eu esqueci a verde lá. Ah, não, tá aqui! Eu não esqueci, não. Eu já perdi a laranja essa semana, fiquei todo chateado. Ó, vamos lá então. Física, hoje é 28, né? Ó, eu gosto de chamar esse dia de revisão públicas, né? Prof. Jean. Ô, quero conversar contigo primeiro isso aqui, ó. Uma situação de óptica, tá? Quero discutir contigo, ó, a equação dos fabricantes. O que é a equação dos fabricantes? A gente está acostumado a usar bastante a 1 sobre F, 1 sobre P e P', mas a equação dos fabricantes ele fala da curvatura da lente e fala do índice de refração, porque tu sabe, comportamento óptico de uma lente depende do meio, tá? Então, se eu perguntar para ti, que tipo de lente é essa? Se eu soltar assim, que tipo de lente é essa? Cuidado, não é para tu falar que ela é uma lente convergente. Onde que ela está? Ela é simplesmente uma lente biconvexa, acabou. Eu não sei qual é o comportamento dela. Se eu jogar ela no ar, ela pode ser convergente. Agora, se eu jogar ela no meio de um líquido com índice. Se o papo vir com esse mesmo, considere um líquido com. Aí tu já sabe, né? Uma ladainha para mudar de meio, tá? Agora vamos pensar o seguinte, assim, ó.
Vamos botar assim, ó. A situação é essa, tá? João tem ponto próximo igual a 50 centímetros. Sabia que com essa informação aqui, tu tem que saber se o cara tem miopia ou hipermetropia? Tu consegue falar pro prof que tipo de defeito da visão que ele tem? Por quê? Porque aqui eu vou precisar conversar contigo assim, ó, lembra disso? A gente tem o cara que ele é emétrope. Que é o cara emétrope? Pode ser a moça também, tá? Eu falei o cara, mas não tem nada a ver. O que é a pessoa emétrope que não apresenta defeito da visão? Normalzinho, sabe assim? Por exemplo, você tem chance de ser emétrope, a não ser que você esteja de lente. Agora, que assim, lá tem uma que eu tenho certeza que não é, porque está usando óculos. Olha, ó, não é emétrope, não é emétrope. Pode ser míope, pode ser hipermétrope, mas não emétrope. Emétrope, tá? Tem umas coisas importantes aqui. O que que a gente tem? Olha só, pontos que tu tem que conhecer. O ponto próximo de uma pessoa emétrope e o ponto remoto. Remoto, tu sabe, né? Um lugar muito remoto é muito longe. Bom, aí, olha só. Uma pessoa emétrope tem o ponto próximo ali, aproximadamente 25 centímetros. Então, eu, por exemplo, eu tenho hipermetropia. Dá para ver o coroa de longe, olhando o telefone celular. Quando eu quero usar o meu óculos, eu uso óculos para eu parecer uma pessoa normalzita aqui. Ó. Ah, eu consigo ver normal. Então o objeto fica aqui, ele joga a imagem lá para o outro lado para eu ver. Então, o ponto remoto de uma pessoa emétrope é lá no infinito. Uma pessoa que tem miopia, ela tem esses caras todos próximos, entendeu? O ponto próximo é menor que 25 e o ponto remoto é menor que infinito. Isso é uma pessoa com miopia. Uma pessoa com hipermetropia, ela tem o braço curto, ou seja, o ponto remoto é maior do que 50. Então, esse cara aqui, provavelmente, ó, hipermetropia. Por que que eu falei provavelmente? Porque ele poderia ter astigmatismo, e esse astigmatismo remeter a isso. Por isso que o astigmatismo, a lente é cilíndrica e depende do caso. Tem astigmatismo que remete a uma coisa e remete a outra, tá? Então, agora o que acontece? Ó. Ele foi no oftalmologista, tá? E o oftalmologista resolveu fazer uma lente que ela tinha assim, ó, características da lente. Características da lente que ele vai usar, tá? Ó, características. Uma face plana, tá? Uma face plana, certo? E índice de refração da lente do vidro igual a 1,4, tá? Ele está perguntando, ó, pergunta. A pergunta é essa: qual o raio da lente, tá? E a pergunta é a outra face. A outra face da lente vai ser côncava, convexa, plana, tu sabe dizer? Isso é uma questão da UFSC, tá? Não é ainda porque não passou a prova. Assim que os caras vão pro Fantástico. Já pensou se acontece isso mesmo? Só para deixar claro, se acontecer foi uma cagada. Eu nunca vi isso na minha vida, tá? Olha só, né? Imagina, o cara vai pro Fantástico, né? Mas o meu nome é bonitinho, é Jean, pelo menos ia ficar melhor do que Ediclay, né? Ia ficar melhor do que Ediclay, né? Ediclay queimou pra sempre, né, velho? Eu acho, né? Ediclay queimado, assim, tá na balada. Quem que tu é? O Ediclay, aquele do Enem, né? A pessoa sai assim, né? Será? Né? Ferrou, né? Será? Será que as pessoas acham ele foda mesmo? Ou acham eles? Eu não acho ele. Hã? É? Mas agora não vai ter mais igual, né? Se é que as pessoas sabem. Né?
Já foi no sentado? Ah, tá. Então, ó, gente, isso aqui eu vi numa uma prova que eu fiz ali, tá? Vamos falar a verdade, então. Pronto. Olha só, olha só. O que que tem que fazer aqui agora? Vamos lá. Tu entendeu o enredo? Tu entendeu o enredo? João tem ponto próximo de 50 centímetros, ou seja, de metropia, e foi no oftalmologista, o cara falou assim, N1,4, uma face é plana, e ele quer saber o seguinte, ó, a outra face qual é e o raio. Vamos lá, contidas que eu tenho que fazer. Primeira coisa, tá? Ó, aqui é o emétrope lá. 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que acontece? Se eu tenho esse ponto próximo a 50 centímetros, é onde vai estar a minha imagem, certo? Para cara que tem hipermetropia, ó, na hipermetropia, o que acontece? Dá para tu escrever essa formulazinha assim, ó. O inverso do foco é igual aqui é o ponto próximo o ponto próximo, no caso, onde está o objeto, que é 25 centímetros, menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrico. Por quê? Primeiro, por que vai o menos? Tu concorda que tu vai ver a imagem de cabeça para cima? Se a imagem está de cabeça para cima, ela é direita. Se ela é direita, ela é virtual. Se ela é virtual, o sinalzinho vai negativo da imagem. E aqui tu vai meter os 50 para tu poder encontrar o foco que tu vai usar onde? Equação dos fabricantes de lente. O legal da prova da UFSC que vai estar lá no formulário, é isso aqui, ó. 1 sobre foco é igual ao n da lente pelo n do meio menos 1, multiplicado pelo inverso dos raios que a lente tem. Como assim? A lente ela pode ser plano-convexa ou a nossa lente pode ser plano-côncava. Por que que eu disse que pode ser plano? Professor, ela não pode ser bi? Pode ser bi é legal também, só que nesse caso não pode. Porque eu já disse que uma delas tem a face plana, tu entendeu? Entendeu isso? Já disse, então não pode ser nem biconvexa nem bicôncava, ela vai ser uma dessas aqui. Agora o que acontece? Quando é plano, esse raio aqui é infinito, porque não tem curvatura, tá? Ó, isso aqui, quando a orelhinha do cara é bonitinha, não é orelhão, cai, entendeu? Quando o cara tem orelhão assim, não cai, pode ver. Aqui, infinito. Esse cara aqui, raio negativo, tá? E esse cara aqui, raio positivo. Né? É isso, é isso? Não, esse aqui vai dar raio positivo. Aqui. Esse aqui é convergente, esse aqui é divergente. Muito bem. Fechou, fechou? Tamo junto? Tamo junto aqui. Aqui é negativo. Porque esse aqui daria divergente, tu entendeu? E aqui, sabe isso? Beleza, beleza? Então tá. Agora vamos lá. Vamos encontrar primeiro o foco. Como que eu vou encontrar o foco? O foco eu vou encontrar aqui, ó. Ó, 1 sobre foco é igual a 1 sobre P, e aqui, né, P e P', aí o P', nesse caso, é 50, certo? Vou achar o foco agora, ó. O inverso do foco é igual, o mínimo aqui fica 50, 50 dividido por 25 dá 2, 2 vezes 1, 2, 50 por 50 dá 1, 1. Olha o que eu encontrei. O inverso do foco deu 1 sobre 50. É isso. É isso. Quer dizer que o foco vai valer quanto aqui? O foco vale quanto? O foco vale quanto? 50 centímetros. Na questão da UFSC 01, 02, 04 e vai embora, ele ia perguntar assim, qual é a vergência da lente? Quantos graus? Tá? Então, assim, ó, eu fiz duas perguntas aqui, né? Eu perguntei o raio e a outra face qual é. Mas eu poderia perguntar aqui, qual é a vergência? Tu tem a manha da vergência? Olha só, vergência é o inverso do foco. A vergência aqui seria 1
dividido por 0,5. Não esquece, o raio tem que estar em metros. O foco, né? Tudo que tu vai usar aqui vai ter que estar em metros. Tá? Então, nesse caso aqui, a vergência dessa lente aqui, ó, 2 dioptrias. Certo? Fechou? Foi. O João. O João. Então, é o João. O João é o João ponto próximo. Ó. Aqui, o emétrope, eu coloquei quem não é o João. O emétrope é a pessoa normal, que não tem defeito da visão. Então, se eu quiser olhar, eu fosse emétrope, 25 centímetros é o meu ponto próximo aqui, começo, né? Aqui a gente, quando aproxima, os músculos ciliares começam a trabalhar, aquela coisa toda. Então, o João, ele fez os exames e ele descobriu que o ponto próximo dele não é 25, é 50. Então, ele tem um defeito da visão. Isso. Por quê? Porque isso aqui é a forma de quem tem hipermetropia. Vamos supor que eu compre um óculos e corrija a minha hipermetropia. Eu só consigo ler assim, quando eu boto a meio metro de mim. Eu quero comprar óculos para parecer uma pessoa normalzinha, tesouro. Então eu vou querer colocar o objeto onde? Aqui. Mas a imagem vai estar onde? Para eu ver lá. Então, a posição do objeto é 25 e eu quero jogar a imagem onde? Onde eu consigo ver, que é o 50, tu entendeu? Valeu? Todo mundo comigo nessa? Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Fechou? Então vamos. Agora aqui, ó, 2 dioptrias, tá? Tá vendo? Ou 2 graus. Certo? Agora vamos acabar a conta. Agora, para acabar a conta, falta fazer isso. Tá? Olha só o que o prof trouxe. É a nossa primeira discussão de óptica. Certo? Trouxe para a gente a equação dos fabricantes. Aí a gente usou aqui a equaçãozinha de Gauss. Aqui embaixo tem a equação de Gauss, certo? A gente customizou ela para hipermetropia. Porque na hipermetropia é sempre eu quero para botar o objeto no ponto próximo, no ponto das pessoas normais, e vai depender do cara, do defeito dele, ele tem um ponto remoto mais afastado. Se eu calcular aqui a vergência, tá? Ó, o nome disso aqui é vergência ou convergência. Convergência ou vergência são os graus do óculos. Grau é dioptria, certo? Então essa lente tem 2 graus. Beleza. Agora vamos fazer essa conta aqui para eu encontrar o que agora nessa conta aqui? Eu vou encontrar o outro raio. Então eu vou pegar esses valores e vou colocar aqui agora. Vamos lá. O inverso, certo? Do foco. Fechou? Se tu usar em centímetros aqui, vai aparecer em centímetros ali também. Se usar em metros, vai aparecer em metros. Tá? Vai ser igual a N da lente pelo N do meio. Nota, quando eu vou aumentando o índice, aumenta a vergência. Na minha época, quando eu era a idade de vocês, assim, 19 e 20, uma galera tinha óculos, fundo de garrafa. Não porque o pessoal tinha defeito da visão maior, não, porque não tinha tanto óculos, sabe assim, era muito caro comprar um óculos fininho que tivesse um índice de refração que compensasse a grossura da lente. Então, o óculos barato é o grosso, certo? Menos um aqui. Agora, ó, aqui é o pulo do gato. Por que ficou infinito aqui? Porque uma face é plana, entendeu? Na prova ele vai fazer isso, porque bota o plano, fica fácil, e se tu não sabe, tu para ali, né? Entendeu? Então, ó, isso aqui agora, mais o inverso do outro raio que eu quero. Tu concorda que 1 dividido pelo infinito é zero? Isso aqui é zero. Só para dizer que não conta. Só conta um lado. Então, quando tem 2 faces, converge 2 vezes. Quando tem uma face só, converge uma vez só. Todo mundo com o prof até aqui? Você quer uma luzinha? Quer que eu coloque você junto com a gente? Quer? Isso, então, ó, foi do começo quando o prof apresentou o João. O João, ele era um gurizão que foi no médico e descobriu que o ponto próximo dele não era normal, era 50 centímetros. Aí ele tem hipermetropia. Aí ele foi no oftalmologista. No oftalmologista, ele disse que ia fazer uma lente, que ia ter uma face plana e o índice de refração da lente é 1,4. Entendeu?
Tudo bem, o prof está aqui para isso. Aí a pergunta é, qual é o raio e qual é a outra face? Certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho o inverso de 50, continua comigo, vai ser igual 1,4 por 1 menos 1, 0,4. E aqui multiplicado, como ficou zero, pelo inverso do raio. Né? Tu viu como ficou suavezinho agora? Faz assim, multiplica os negocinhos tudo. Eu vou ter aqui o raio, vai ser igual a 0,4, que multiplica 50 centímetros. Esse raio equivale a 20 centímetros. Como ele é positivo, a outra face é essa. Então, essa aqui é a lente. Opa, é uma lente plano. O quê? Plano o quê? Convexa. Então, tu vai assinar plano convexa de raio 20 centímetros. Essa questão eu acho ela boa porque faz uma revisão geralzona de muita coisa, né? Fala, tesouro. Do mais, do menos, do raio. Tu vai lembrar, sabe como? Eu vou te fazer um gatilho. Tu lembra que isso aqui é uma lente convergente e o foco é positivo? Lembra disso? Lente convergente tem foco positivo. E lente divergente tem foco negativo. Então, colocado no ar, esse aqui tem foco negativo que remete, entendeu? Raio negativo que remete ao foco negativo. Vou decorar. Tá, esse aqui ficou assim porque é positivo. Fechou, fechou? Uhul. Tamo junto, tamo junto. Belê, belê. Então, vai, copia que eu vou apagar agora, tá? Pessoal de casa aí, ó, folhinha em branco, copia. Vou falar de novo. O que é essa situação aqui? Te apresento o João. João, ele foi no oftalmologista, chegou no oftalmologista, fez exame e descobriu que o ponto próximo dele é 50 centímetros. Já dá para tu saber, ele tem hipermetropia. Porque se ele tivesse miopia, o ponto próximo seria menor. Já viu teu amigo míope ler o negócio sem óculos, velho? Ele aproxima. Então o ponto próximo é menos. Entendeu? Aí o ponto remoto, que é o infinito, é antes. Então, se inclusive eu fosse pegar para eu encontrar o foco da lente do míope, é menos o valor do ponto remoto. Entendeu? O cara faz o ponto remoto dele a 2 metros, o foco seria menos 2 metros. Direto assim, sabe? Na miopia. Tá? Agora, na hipermetropia, eu usei a equação de Gauss. O objeto tem que ficar 25 para eu parecer emétrope e vai. Aqui eu estou disfarçando, né? Então, tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu tô. É um fingimento. Chegou aqui, equação de Rayleigh ou dos fabricantes, o inverso do raio, a lente pelo meio. Né? Fechou. Adoro. Vamos para a próxima. Parará, param. Posso apagar já? É? Eu vou lá para outro quadro. O que vocês acham? Posso ir para outro quadro? Vou lá para outro quadro. Tum, 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 dum, dum, pararara. Agora eu quero falar assim, ó. Cargas e campos. Aham. Ó, ó, ó. Partículas eletrizadas e campos. Primeiro, porque quando eu falo campo, onde que tu vê partícula eletrizada passando em que campo que ela anda, assim? Qual campo que ela anda? Pode andar num campo elétrico ou pode andar num campo magnético. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai discutir os campos e as cargas e ver o que acontece, entendeu? Apareceu um negócio desse, tu vai matar. Bom, olha só, olha só. Então, campo pode ser dois. Campos, quais são os campos? Isso pode ser um campo elétrico ou isso pode ser um campo magnético, certo? Vou fazer os dois desenhos agora. Ó, vamos começar aqui. Lado de cá, aqui embaixo, eu vou colocar assim, ó. Força elétrica.
Vamos lá. Para eu ter a força elétrica, necessariamente eu tenho que ter um campo. Então aqui eu tenho um campo elétrico, tá? Se eu só vir aqui no meio e falar assim, ó, corpo eletrizado com carga positiva. E detalhe, ele não precisa estar em movimento, é só eu soltá-lo. Deixei. Se eu colocar um corpo eletrizado aqui com carga positiva, vai ter uma força elétrica atuando nele, que ela tem a mesma direção e sentido do campo. Agora, qual é a sacada? É tu saber que aqui, se eu tiver um corpo eletrizado com uma carga negativa, vai ter uma força também. Qual é a diferença dessas duas forças? A diferença é que essa aqui vai ter a mesma direção, contudo, vai ter sentido oposto. Beleza? Então, o que, que a gente sabe? Coloca uma carga num campo. Aquela carga vai ter uma força, se for positiva, vai ser na mesma direção e sentido. Se a carga for negativa, a direção vai ser, o sentido vai ser oposto, a direção vai ser a mesma. Então aqui, ó, é... carga negativa, sentido oposto da força. Sabia que essa é uma característica da carga negativa em qualquer campo? Se eu colocar a carga negativa no campo magnético, se a carga for negativa, a força também vai ter sentido oposto. Quer ver? Vamos vir aqui agora e vamos colocar aqui, ó. Campo magnético, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Campo elétrico. Unidade de campo elétrico pode ser Newton por Coulomb ou volt por metro, tá? Aqui eu tenho campo magnético. Unidade de campo magnético, Tesla, tá? E vou colocar aqui, ó, um local, certo? E neste local aqui eu vou descrever para ti um campo magnético, ó. Tu sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que esse campo magnético ele está entrando no plano do quadro. Tu tem essa manha, né? O vetor aqui ele vai estar assim, ó. Então, geralmente, a gente pega os vetores, esses dois aqui, ó. Então, no plano do quadro. Agora eu estou precisando que tenha um para cá. Sabe o que, que seria ideal? Já perguntei para o pessoal da Fleming se queria fazer. Imagina fazer uma apostila igual aquelas antigamente, que tu abria o castelo, abria assim, sabe? Aí imagina tu fazer uma apostila de magnetismo, tu abre e o vetor sobe. Entendeu? Seria assim a apostila, né? Ia ser massa na apostila 3D. Aí, como não dá para fazer, a gente usa a regra da mão direita. Esse dedo aqui, o que, que é? É o dedo da força. Eu acho um tesouro, eles não estão vendo, óbvio, né? Mas tem um terceirão de Criciúma, do Flame de Criciúma. Eu chego na sala e eles falam assim, professor, força! Eles botam assim, porque isso aqui é o dedo da força, né? Ó, farei um bom vestibular. O que que tem aqui nesse negócio agora? Eu vou fazer assim, ó. Vamos pensar assim agora. Tem um corpo com carga, ó. É a mesma situação. Só que agora tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. Se eu pegar ele e soltar aqui no meio e deixar parado, não acontece nada. Necessariamente eu tenho que colocar uma carga elétrica em movimento. Tá? Eu adoro brincar assim, ó. Eu adoro brincar assim. Ó, eu tenho carga, eu sou eletrizado com carga positiva. Se eu ficar parado, o que, que eu sou? Uma carga elétrica. Se eu sair correndo, velho, infinitas coisas. Se eu sair correndo, eu gero um campo magnético. Se eu gero um campo magnético, velho, eu posso virar uma onda eletromagnética. Imagina isso. Posso virar um raio-x, posso virar uma loucura. Então, carga elétrica em movimento vira onda eletromagnética. Tem um campo magnético envolvido, entendeu?
Então, corrente elétrica gera campo magnético. Agora, o que vai acontecer aqui? Olha só. Bem importante, tá? Tu vai ter que estar lendo essa questão e ele vai falar assim, ó. Vai ter que aparecer duas palavras, tá? Uma delas é importante. Vamos ver o que tu acha. Ó, vamos ver o que tu vai achar que é importante aqui. Considere uma carga, aqui, ó, que ela penetra perpendicularmente. Se tu pensou que a palavra de cima que era importante, tá doente. Ó, é perpendicularmente. Perpendicularmente. Essa palavra é importante. Porque quando entra perpendicular, sabe o que vai acontecer? Esse cara vai descrever aqui um movimento circular uniforme. Um MCU. Perfect. Isso. E esse MCU ele vai ter um raio. Tá? E para onde vai ser a força? Agora acompanha. Para a gente ver a direção e o sentido da força é assim. Isso aqui tem que acontecer em 3 dimensões. Aí tu vai pegar o gráfico e vai montar. Engatilha assim, ó, tipo, assim, ó, engatilhou. Tem que ficar assim por quê? Porque eu estou fazendo o eixo X, Y e o Z. Ali eu tenho dois caras. Tu vai escrever assim no teu dedo, ó. Por que eu brinco com o pessoal que isso aqui é o dedo? Eu falo, os alunos, gente, força para vocês. Que é o dedo da força na aula de física. Esse aqui é o dedinho que tu bota um bezinho assim, ó, e já te acostuma. Tu aponta pro bom. Olha lá, que bom. Olha lá. Tu aponta pro bom. A força e o bom. E aqui é a velocidade da carga. Ou a corrente elétrica. Então, tu vai chamar duas coisas na prova. Se for de carga, a força é QVB. Seno teta é o perpendicular, tu entendeu? 90 graus. É um. Ó, então, QVB. Farei um bom vestibular. Farei um bom vestibular. Farei um bom vestibular. Farei um bom vestibular. Ó, o dedo da força, tu aponta pro bom e o vestibular. Encaixa aqui. Quem que tu tem? Eu sempre começo apontando pro bom. Pá! Apontei pro bom. Onde é que está a velocidade agora? A velocidade é esse vetor aqui. Aí tu pega e vira o vetor velocidade. Eu tenho esse, tá esse aqui, ó. Para onde é a força? Quando estava bem aqui, a força ficou para cima. Como a força ficou para cima, olha só, ele foi descrevendo o movimento circular uniforme. Adoro o MCU, porque o MCU eu posso falar o quê? Não rima. MCU é a força centrípeta. Professor de física adora igualar com a força centrípeta. É o sonho do professor de física, é entrar e já ver uma força centrípeta para igualar. Já dá assunto, entendeu? Já ficam dias falando disso. Então, aqui o que eu tenho? Força magnética e força centrípeta, tá? Ó, o caso do raio. Mas o professor que está encarnado no raio, né? O caso do raio. Tem um besterol associado a isso. Quem já assistiu a minha aula sabe. Isso aqui vai acabar onde? Vai acabar assim, ó. O raio da circunferência é a massa vezes a velocidade dividido pela carga e o campo. Eu associo uma besteira. Uma época eu morei em Blumenau e lá tinha um Habib's gigante, um restaurante perto do cursinho. E daí a gente sempre almoçava lá. E daí, gente, ó, para não esquecer, depois chega lá e berra, Habib, me vê um quibe. Então, se for para calcular o raio, tu lembra, porque não vai ter isso aqui no formulário da UFSC. Habib, me vê um quibe. Habib, me vê um quibe. Porque não vai ter, o que vai ter lá? Vai ter assim, ó, a força centrípeta é a força magnética, as duas formulazinhas vão ter. Aí tu vai fazer assim, o que é força centrípeta? mv quadrado sobre o raio, que vai ser igual a QVB, que é a força. Professor, cadê o seno? Te liga, é perpendicular. Perpendicular 90 graus, o seno vale 1. O que eu faço agora? Corta, o que me importa? Os Vs. Corta, o que me importa? Os Vs. Pau nos Vs. E isola o R. Tu viu que apareceu? MV por QB. Habib me vê um kibe. Aí tem mais uma coisa. O que se pergunta mais? Fala, tesouro.
Olha só. Se cair, depois vocês procuram ela e dão um abraço, tá? As coisas vêm assim, os alunos perguntam e o prof lembra. Obrigado pela pergunta. E se ele fala assim, não entrou perpendicular, entrou com um ângulo. O que vai acontecer? Vai ser um MCU? Não, vai ser uma hélice, um espiral. Vai ser assim, ó. Uf. E daí vai ter uma componente que gira e que joga para frente, entendeu? E vai ser uma hélice, uma espiral, entendeu? Obrigado pela pergunta. Tu entendeu a pergunta e a resposta? Entrei bonitinho, perpendicular, ele fica, porque ele entra aqui, ó, e fica preso aqui, ó. Agora esse aqui tem uma componente que vai, ele faz assim, ó, e vai para dentro do quadro, e vai para o infinito. É um acelerador de partículas, tá? Acelerador de partículas. Tem que ver o tempo, né? Porque eu tenho duas aulas, eu tenho até 1h05, né? Eu tenho até 1h05, né? Toda sexta-feira é até 1h05, não vai me enganar hoje. Ah, atenção, sabia que todo dia tem 1h05? 1h05, tá? Muito bem. Qual é a outra coisa que pergunta quando tem um movimento circular? Se fosse fazer uma prova de física, o que tu pode associar no movimento circular? Não fala muito período? E se perguntasse, do que depende o período da volta da carga elétrica? O que tu faria? Se perguntasse assim, ó, se perguntasse assim, tá? Se perguntasse assim, se perguntasse assim, tá? Aqui eu estou discutindo para ti como que dá para calcular o raio, né? Aí pode ser pergunta assim, o cara que tem mais massa tem mais raio, tá? Porque tu já viu aquelas questões que o cara faz isso aqui, ó? Já viu aquelas questões que o cara pega e um dá uma voltinha bem pequenininha e o outro dá uma volta bem grande e pergunta quem é? Esse cara aqui podia, da volta maior podia ser um próton e da volta menor podia ser um elétron. Por quê? Porque a massa deles muda. E quando o cara tem uma massa maior, o raio tem que ficar maior para conseguir fazer a volta. Tu concorda comigo? Tipo, fazer a volta com um quid e fazer a volta com um caminhão, né? Com um quid é pife, com um caminhão tem que ser um... É ou não é? Porque depende da massa. Então, ó, quanto é maior a massa, maior o raio, tá? Agora, para fechar aqui, e o período? O que eu faço com o período agora? Tá? O que eu faço com o período? Período eu faço assim, ó. Sempre que perguntarem para ti sobre período, tu vem do ladinho e escreve assim, ó. Período é igual... Não. Escreve assim, velocidade é igual a ΔS pelo tempo. Tá, professor, nada a ver. Calma. Velocidade é igual. Numa volta completa, quem é o ΔS? 2πr. E o tempo qual é? Um período. Então tá aí, 2πr pelo período. Então tu vai trocar essa velocidade por isso, tá? Certo? Aí eu botei assim, ó, vamos lá. RQB é igual a MV. Todo mundo comigo? Eu só joguei esses caras para lá, né? Aí eu vou ter RQB é igual a MV. 2πr pelo período. Aham. Corta, corta. O que importa? Os raios. Joga o período para lá. E vem, ó. Aí fica. Tem duas pimenta no meu quibe. Fechou. Entendeu? Aí depois tu fica rindo, mas na hora da prova tu sozinho, embaixo do ar-condicionado, sofrendo 4 da tarde, isso vai salvar. Entendeu? Parará, pará. Acabou-se tudo os campos, tá? Acabou-se tudo os campos. Então, ó, só para relembrar, coloca uma carga, ó, a força elétrica é mais suave. Por que a força elétrica é mais suave? Se eu botar um corpinho paradinho num campo elétrico, ele sai. Ele pode ir para frente e para trás, depende do quê? Do sinal da carga. Se a carga for positiva, vai na mesma direção e sentido. Se a carga for negativa, direção e sentido oposto. O que eu calculo aqui? F é igual a E vezes Q. O mais legal é quando os caras botam assim, né? Botam um campo elétrico para cima, entendeu? Aí pendura aqui uma gota eletrizada e essa gota tem carga positiva.
e ela tá parada aqui, o que que tu faria? O que que tu berra se alguém fala parado? Leva tudo? O que que tu fala assim? Parado. O que que tu fala assim? Parado. Sabe o que que eu berro? Força resistente igual a zero. Eu berro isso. Parado, força resistente igual a zero. Então, se ele tá parado aqui, quais são as forças que atuam para ele ficar parado? Para baixo ele teria o quê? Peso. Para cima ele teria o quê? Força elétrica. Então, o peso é igual a força elétrica e ia fazer conta, tá vendo? Então, mais uma, força elétrica e as coisas que eu posso falar contigo. Força magnética, tá aqui o que eu posso falar contigo. Força magnética, motor elétrico, tudo isso, velho. Vai, agora eu vou pagar tudo, tá? Pô, mas eu já escrevi um montão, né? Fica bom o quadro para ler aí? Fica bom para ler? Não é não, tesouro, já te dei ela um tempão, isso não é ruim não, você é perguntona só, isso é bom. Uhum. Não, FE é a força. Aqui o campo é o preto. Se eu pegar o valor da carga e multiplicar pelo campo, vai dar força. É igual quando eu pego o peso. O peso não é uma força? Se eu pegar o valor da massa e multiplicar pelo campo gravitacional, dá uma força. O que faz ele ficar parado é a situação. A força resultante igual a zero, um para baixo e um para cima. Se eu tirar o peso, ele sobe. Se eu tirar a força elétrica, ele cai. Entendeu? O campo elétrico. Aqui tem dois campos. O campo ele está aqui. Por exemplo, o campo está aqui agora. Está aqui o campo magnético, o campo gravitacional. Falei todos errados. O campo gravitacional está aqui. Como que tu percebe ele? A hora que eu solto a caneta, porque daí ele puxa a caneta para baixo. Entendeu? Então o campo elétrico pode estar em algum local. Se eu colocar uma carga positiva, a carga vai para onde? Para cima. Se eu colocar uma carga negativa, para onde? Para baixo. O campo gravitacional só puxa para onde? Para baixo. Não tem para cima. Fala, velho. Nossa, 2 ia ter FE mais peso igual a MA. Valeu a pergunta, entendeu? Se fosse carga negativa, ia ser 2 para baixo. Ia cair bem acelerado aí. Você consegue ver isso? Consegue ver isso? Então tá. Vou apagar o quadro todo, tá? Vou apagar o quadro todo. Gente, por favor, silêncio. Vocês estão muito empolgados, tá? Falando muito, assim. O pessoal ali vai achar, vai conseguir ouvir a aula. Ou deixa eu ver como é que tá aí o quadro. Deixa eu ver como é que tá aí o quadro. Ah, dá para enxergar bem, né? Dá para enxergar bem. Hum? É, né? E é melhor que projetar, né, cara? Eu não gosto de projetar. Eu lembro, sabe o que que eu lembro das minhas aulas quando eu estava na faculdade, eles projetavam? Nada, por isso que eu não faço. Entendeu? Eu não lembro, não sei. Então, quando projetava, projetou, eu não lembro. Tu gosta ou tanto faz? Hã? Projetor, slide. Entendeu? Eu não faço, não tenho nenhuma aula de slide, eu faço tudo no canetão. Aí eu brinco, porque na época da faculdade eu não lembro das minhas aulas de slide. Entendeu? Eu acho isso. Eu gosto de construir juntos, sabe? Bom, agora o que eu quero fazer com você, atenção. Agora, procura na cabeça, vê se está aí, procura ver se está aí. As 3 leis de Kepler. Acha na tua cabeça agora. Acha? Está aí? As 3 leis de Kepler. Lembra delas? Procura. São 3. São 3. São 3 leis de Kepler. Aham. Pa, pa, pam, pa, pa, param, pa, pa, pam, pa, param, pa, pa, pam, pa, pa, param, pa, pa, pam, pa, param. O pessoal de casa tem gente ainda aí, não? Tem pessoal de casa tá curtindo, tá indo de boa aí, eles estão falando comigo, eles falam, não? Eles não. É, né? É. Mas o pessoal que eu dava aula à noite no semi da CAF falava mais do que vocês. Nossa, tinha dia assim que uma vez eu fiquei. Nossa senhora, era muita coisa. Eles falavam muito. O pessoal.
Fala muito. Olha só agora. Quarta coisa, né? Isso aqui já é a quarta? Terceira coisa. Ó, as leis de Kepler. Tá? Um desenho só, vou meter as três leis. Primeira lei, lei das órbitas. Segunda lei, lei das áreas. Terceira lei, lei dos períodos. Tá? Ó, então vamos. Órbita elíptica. Aqui no meio, a bola de fogo, né? E aqui eu vou colocar um planetita, certo? O que fala a primeira lei? A primeira lei é a lei das órbitas. Tá? O que fala? Que a trajetória dos planetas, os planetas orbitam o Sol em uma trajetória elíptica e o Sol ocupa um dos focos. Tá? Então se cair a primeira lei, é só para saber. Primeira lei, lei das órbitas. Os planetas orbitam o Sol numa trajetória elíptica. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. O que é o foco? A elipse tem dois focos. Então, esse local aqui, ó, ele é chamado de afélio. Afastado daquele cara que é cheio de hélio. Tá? Esse aqui já é o periélio, perto daquele cara que transforma o em hélio, né? Bom, aí a segunda lei, ela é chamada de lei das áreas. Aí aqui tu tem que tomar cuidado, tá? Como assim, prof? Presta atenção, presta atenção. Presta atenção nisso, tá? Vamos parar para olhar agora que a partir desse momento você vai falar assim, ó, eu acho o Kepler foda. Olha só como o Kepler é um danado. Quando eu falo da segunda lei, fica evidente para gente o que ele quis dizer. Porque ele fala que o raio vetor que une o Sol aos planetas varre áreas iguais em tempos iguais. Isso tem uma tradução. Sabe qual é a tradução? É essa aqui, ó. A velocidade de translação varia. Uhum. Como assim que varia? Cara, a velocidade ela tem o afélio e tem o periélio. Então, quando o cara está próximo do Sol, a velocidade é maior. Vê se não fica lógico isso, vê se tu entende fácil. O que é a velocidade maior? A velocidade é maior por quê? Quando ele está próximo, esse raiozinho aqui ele é menor. Como a distância do Sol diminui, a força de atração aumenta. Como a força de atração aumenta, aumenta a força, aumenta a aceleração. F igual a ma. Se aumenta a aceleração, aumenta a velocidade. Então é evidente. Próximo do Sol, a velocidade é maior do que no afélio. Então, nesse sentido, esse movimento ele é acelerado, ele vai aumentando velocidade. Nesse sentido, o movimento é retardado. Então fica fácil de entender. Agora vamos lá, dar o respeito que o Kepler merece. Quando ele postulou essas leis, o Newton danado não tinha nem nascido, velho. Acho que nem existia a palavra velocidade, entendeu? Como é que ele pensou esse negócio? A gente entendeu com as leis de Newton. Ele não tinha as leis de Newton. Não dava para falar essas coisas, não tinha essas teorias que tem hoje. Como é que ele falou daí? Como que ele pensava, tá? Agora, não dá para fazer, mas naquele vidro lá, pessoal, tem um vidro aqui no Flamengo, tem um vidro espelhadão, assim, um vidrão, assim, na sala. No começo do ano eu fui lá e marquei 3 estrelinhas, assim. E não olhei mais, mas se eu conseguisse ver,
essas estrelinhas ao longo do ano ela ia se movimentar no vidro. O meu sogro tem apartamento balneário, lá o nosso quarto, eu marquei as Três Marias e vou marcando cada vez que eu vou lá. Tem umas posiçõezinhas que as Três Marias mudaram no vidro. Tinha um cara na época chamado Tycho Brahe, Tycho Brahe, T-I, Tycho Brahe. Esse cara era dono das maiores observações a olho nu que tinha na época. E o Kepler usou esses dados para poder fazer os testes e ver que a teoria dele estava certa. E o que, que ele previu? Que quando o cara estava aqui, era diferente daqui, mas ele fez o quê? Ele sabe que a órbita tem raios diferentes. Então ele pensou assim, ó, como que eu vou contabilizar isso? Se eu medir uma área que o planeta varre, como assim varre? Imagina que eu sou um sensor de segurança e eu vou varrer a sala. Fica varrendo assim? O que é varrer? A área que varre. Sai daqui e vai para lá. Então, se eu pegar um tempo do lado de cá e marcar, e eu pegar um tempo do lado de lá e marcar, ele vai varrer áreas iguais em tempos iguais. Só que como aqui o raio é menor, ele tem que andar um tanto maior para compensar, tu entende? Então ele postulou ali assim, varrer áreas iguais em tempos iguais. Então a velocidade aumenta quando o raio diminui. E a gente interpreta como a velocidade de translação não é constante. Agora, cuidado, tá? Cuidado. Eu já vi uma questão que apareceu esse termo aqui, ó. Velocidade areolar constante. Eu pensei, será que é a velocidade dos anjos, a areola voadora, né? O que é velocidade areolar? Velocidade da área. Você concorda que a velocidade da área é constante? Entendeu? A velocidade da área é constante. Tá? Falei contigo da segunda lei, tá? Falta ainda a terceira. Uhum. Falta a terceira, tá? Falta a terceira. A terceira qual é? Ó, terceira lei. Paparaparam. Lei dos períodos. Não estou brincando com vocês, tá? Kepler, o trabalho da vida dele, as leis de Kepler. Parceiro, sentei no café antes da aula e eu deduzi num guardanapo a terceira lei de Kepler. Antes do café. Tá? Sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa que o Kepler não tinha. Sabe o que eu tenho? O Newton. É muito fácil deduzir a terceira lei hoje em dia. Sabe como que eu deduzo ela? Eu igualo a força gravitacional com a força centrípeta. Faço essa mesma conta aqui, ó. Faço essa mesma conta aqui e depois eu busco o período do mesmo jeito. Entendeu? Eu igualo, só que aqui eu boto a gravitação. E depois eu busco o período igual a esse, sai isso aqui, ó. A terceira lei, ela é uma coisa louca, porque eu vou fazer assim, ó. Vamos botar a bola de fogo no meio, tá? Vou colocar aqui, ó, a Terra, tá? Raio da Terra. Quanto que é o período da Terra? Ela dá a volta em quanto tempo? 1 ano, 365 dias, aí vírgula lá, 20 e pouco, daí dá o bissexto, aquele papo todo, né? Bom, bom, bom. Agora eu posso fazer assim, ó. Vou colocar esse cara aqui, ó. Pela putice, assim, pelo tanto que ele tá bravo, ele deve ser o Netuno. O Plutão foi embora, já era o último, né? Então ali, ó, Netunão, vai longe. Sabe o que acontece aqui? O Netuno, o raio do Netuno é 30 vezes o raio da Terra. Fechou? Então, ó, vem com o prof. O que eu estou fazendo agora? Tu pegou a manha que os comandinhos de questão eu estou escrevendo para ti, tu está colocando no papel se for verdade. Alguns alunos ficam assim, né? Ela falou que eu encontrei ela? Ela falou também? Eu encontrei ela no geração, falou um monte de você. Você não estava com a orelhinha vermelha? Não estava, não estava? Ficou elogiando você. Olha só, olha só. Aí aqui, o que acontece? A lei dos períodos fala assim. Olha aí. Se eu pegar o tempo que a Terra dá a volta em torno do Sol e elevar ao quadrado, e eu dividir pelo raio médio da órbita ao cubo, se eu pegar todos os planetas do sistema solar, esse valor vai dar constante. Vai ser o mesmo para todos.
Se eu escrever assim, constante assim, ó, ele é constante. Então, o que é a terceira lei? É para eu comparar os planetas. Na questão que aparecer gravitação universal, dificilmente você vai usar os números, vai falar corta, corta, o que me importa. Ele não vai dar o raio da Terra, ele vai dizer que o raio de um é 30 vezes maior que o do outro. Então, tu vai fazer assim, ó, essa conta aqui. Vamos perguntar qual é o período do Netuno? Quantos anos ele dá uma volta ali? Como que tu relaciona isso? Tu vai fazer assim, vem com o prof, vem com o prof. Ó, o tempo da Terra elevado ao quadrado dividido pelo raio da Terra ao cubo vai ser igual. Como é constante, ele é igual do Netuno. Eu vou ter período raio ao cubo. Ó, tô lá em cima. 1 ao quadrado, raio da Terra ao cubo. Ele não vai dar o valor, ele vai dar só o 30 vezes para tu te ligar disso aqui, ó. O que tu vai fazer agora? Tu vai colocar o Netuno aqui, vai falar para ele, eu quero você. E aqui eu vou colocar o raio do Netuno. Tu não consegue fazer nada, aí tu vai trocar. Quem é o raio do Netuno? É 30 vezes o raio da Terra e todo mundo ao cubo. Certo? Agora, o que a gente faz? As contas, né, prof? As contas. Olha aí, olha aí. Vê se tu acompanha o prof, vê se eu fui muito rápido para você. Vai falar, eu vou ter 1 quadrado, 30 cubo, raio da Terra cubo, dividido pelo raio da Terra cubo. O que eu posso fazer agora? É feito para isso, tá? Para dizer, corta, corta, o que me importa? Aham. E agora eu vou ter t quadrado e aquele monte ao cubo. Vê se eu fui muito rápido. Se eu fui muito rápido, tu berra. Ó, 1 quadrado acabou. Ali eu tenho 30 ao cubo. Eu vou fazer assim. O que tu acha de eu fazer isso? Para quando ele chegar em mim, eu estar tá pronto já. Né? Tu faria isso também? Tu faria isso também? Vocês fariam isso também assim? Faria, né? Ia, faria. A Beth também faria. Olha só, olha só. Aqui, ó. Né? E eu vou ter, então, 30 raiz de 30. Tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 160 anos. Fechou? Então lá o Natal acontece só a cada 160 anos. Tá? Ele dá uma volta Natal, outra volta Natal. Fechou, fechou? Aham, aham. Vamos, vamos. Paparaparam. Lá vou eu. Olha só. Agora eu quero falar outra coisa com você. Outra coisa com você. E, e. 4 e 4. Ó, força. Tá? Ó, lei de Newton. Bom, vou fazer assim, ó. Tá? Um carro. Ó. Um carro de 900 quilos faz uma curva de raio 100 metros e
velocidade. 36 quilômetros por hora. Tá? Ó, soco na cabeça, calcule o mi. O que é o mi? Coeficiente de atrito. Aí eu esqueço, né? Esse horário da aula, eu não posso ficar muito tempo virado para o quadro. Cada vez que eu volto é uma tristeza, diminui um. Eu faço assim, eu viro para cá, acabou. Ai, cadê aquela? Fui embora, eu volto. Ai, meu Deus. Mas eu tenho medo de voltar e não tem mais ninguém. Porque o último não vai voltar. Você fica, às vezes, né? Imagina. Pô, essa hora de sexta-feira tá louco, né? Às vezes, aí até 1h05, né? Uma vez eu chavei essa, lembra que eu botei uma. Você tava no dia que eu chavei com uma corrente? Pra ninguém ir embora? Não tava? Não tava? Não, porque é mentira, né? Mas, imagina, dá vontade de chavear, pô. Coeficiente de atrito, ó. Ele pergunta, qual o coeficiente de atrito? Uhum. Tá, vamos lá. Quando eu falo lei de Newton, segunda lei, quem é meu aluno muito tempo fala, quando eu falo, eu faço aqui, ó, segunda lei, psh, né? O que quer dizer isso aqui? Psh, é a coisa mais importante da segunda lei, velho, é que a força resultante sempre tem a mesma direção e sentido da aceleração. Isso resolve tudo, tá? Sério, tu vai estar na prova, assim, meu Deus, o que eu faço? Vou usar a segunda lei. Faz assim, faz assim, ó. Psh. O que quer dizer? Força resultante e aceleração, tem que estar junto. Aqui não tem, ó, aqui tem uma volta. Se eu dar uma volta, existe o raio da circunferência. Quanto que é o raio disso? 100 metros. Cara, se eu falo circunferência, força centrípeta. Então, se é um círculo aqui, existe uma aceleração centrípeta apontando para o centro. Se tem uma aceleração, é porque para cá tem uma força. Que força é essa? É a força que segura o cara na curva. Sabe a força que segura na curva? A força de atrito. Então, nesse caso aqui, a força de atrito, ela é a resultante centrípeta. Então, deixa eu falar uma coisa para ti, tá? Agora, ó. Assim, não se acostuma mal, né? Não é toda aula que tu vai ter esses desenhos, assim. Aqui é uma visão de cima do carro, tu entendeu? O cara tá lá olhando de cima. Então, aqui, eu ainda posso dizer que existe para cima uma força normal do carro, é ou não é? E existe para baixo ainda uma força que é o peso. Agora eu vou fazer assim, tá? Eu vou tirar esse carrinho daqui, tuf, e vou colocar ele aqui, ó. Se eu colocar ele aqui, eu vou colocar ele aqui assim, ó. Olha só como é que eu vou colocar ele aqui. Eu coloquei ele agora olhando de lado, tu entendeu? Não estou mais olhando de cima. Se eu olhar ele de lado, eu vou ter para cá essa força que é o FAT, entende? E aqui eu vou ter ainda para baixo o quê? O peso. E para cima normal. Tu entendeu a pegada aqui? Tu consegue ver que eu fiz dois desenhos. Primeiro desenho, visão superior. Eu tenho o FAT apontando para o centro da curva, que é a força centrípeta. Peso normal. Aí aqui eu joguei ele para cá. A curva está aqui agora, ó. A curva está aqui e ele parou aqui. Então, peso normal e o FAT. Então, o FAT é a força centrípeta. Estamos juntos? Vamos indo. Agora, o que eu vou escrever? Ó, o que eu estou perguntando? Calcule o Mi. Calcule o coeficiente de atrito. Onde que eu vou achar o coeficiente de atrito? Vamos lá. Coisas que eu usarei aqui. Ó, força resultante é igual a MA. Aceleração centrípeta, V quadrado pelo raio. O que eu vou usar mais? Peso é igual a mg. E o que eu vou usar mais? FAT é igual a mi vezes a normal. É isso que eu vou usar para resolver essa questão. Tá? Não é fácil não, hein? Não é fácil não, hein? É uma baita. Aí eu venho e escrevo aqui, ó. Inclusive, né, o pessoal que está aqui comigo acompanha as aulinhas sempre. Tem uns 4 passos para fazer um exercício de lei de Newton, de bloquinhos. Quais são os 4 passos? Primeiro, desenhar as forças. Segundo passo, definir a aceleração, se tem ou não. Porque se ele tem aceleração, tu faz F igual a MA. Se ele não tem, tu fala força resultante igual a zero. Vai ter um para um lado e um para o outro.
São duas situações. Aqui tem aceleração. Definir a aceleração. Qual é o terceiro passo? Força resultante neles. Se eu fizer força resultante é igual a MA, quem é a força resultante? A única resultante que tem é a centrípeta. Então eu vou ter que FAT é igual a MA, só que tem um detalhe, essa aceleração é centrípeta, então aqui fica V quadrado sobre o raio, porque o A é de centrípeta. Tá vendo como é simples? É só o F igual a MA, a gente aprendeu assim, fica suave. Agora, quem é o FAT? Tu abre, o FAT é Mi vezes normal. Então eu vou ter, quem é FAT? Mi normal, que é igual a MV quadrado pelo raio. Aqui tu até pode botar o 900 na massa e tu pode botar o 9.000, que é igual ao peso da normal. Mas a prova, ela vem para te derrubar. Ela não vai vir bonitinha, assim, dizendo, ai, tesouro, faz as contitas aqui que tá bom. Ele não vai dar massa. E tu vai apavorar. Se ele não der a massa, tu não apavora, porque ele vai dizer assim, ó, lembra da aula, tu vai ter que falar, corta, corta, o que que me importa? Então, quem é anormal? Ela é o peso, e o peso é mg, que é igual a mv quadrado pelo raio, tu viu? Tu viu que massa? Aí eu pego agora, corta, corta, o que que me importa? E agora tu concorda que eu posso achar o mi, posso achar a velocidade, posso achar tudo que eu quiser? Porque agora se eu botar aqui, ó, mi vai ser igual a quem? A v quadrado dividido por r vezes g. Né? Aí eu vou ter 10 ao quadrado. Ai, ai. Sabe o que pode acontecer na prova? Tu cair nisso aqui, ó. Tu não vai deixar te pegar nisso, né? 36 km por hora tem que fazer o quê? 10 metros por segundo. Tá? 10 metros por segundo. Divide por 3,6. Então, nesse caso aqui, eu ia ter assim, ó. Mi vai ser 10 ao quadrado dividido pelo raio, que é 100, vezes 10. Então, eu vou ter... Não é isso? Tamo junto? Todo mundo comigo? Pau vai dar 1/10. Então, nesse caso, o Mi é igual a 0,1. Acabou isso tudo. Tá? Então, quarto item que a gente viu, lei de Newton. Fala, tesouro. Este é um atrito, ele está andando, não está arrastando, seria um atrito de arrastamento, né? Não vai arrastar, porque se ele arrastar, quando arrasta, ele é dinâmico, se não arrasta, ele é um atrito ali, esse atrito, para ser estático, tem que estar tendo rolamento ou parado, né? Teoricamente, ele não está indo, então dá para dizer que é estático. Ele sempre vai te dar dois valores, se ele te der. O menor é o dinâmico, o maior é o estático. Um só calcula. Esse seria o único que tem. Tá? Aí quando tiver dois, tu vai diferenciar. Tem o estático e o dinâmico. O estático vai aparecer com o corpo parado ou rolando. Ele tem que parar para rolar, tu entende? Concorda comigo? Ele tem que parar no chão para poder rolar. Então, o corpo rolando ou parado, atrito estático. Corpo arrastando, atrito dinâmico. O dinâmico sempre é menor do que o estático. Tá? Fechou? Vai, gente. Copia, copia. Copia, copia. E eu acho que vai dar tem mais 4 minutos, é isso? 13? Nossa, a gente fez. Então, naquela hora faltava 30, quando faltava 20, né? Não, aquela hora faltava 20 quando eu olhei, né? Agora faltava 20. Não, eu achei que era 30, desculpa. Então tá. Agora, último caso que a gente vai falar vai ser esse caso aqui, ó. Tá? O calorímetro. Aham. 1, 2, 3, eu voltei para cá, tá? Eu voltei para cá. Parará, pá, 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 pá. Eu dei graças a Deus que antes de mim era Bruna, professora de português. No outro cursinho, quem dá aula antes de mim no microfone é um professor que baba. Aí é que fica nojento, fica até molhadinho, assim, cara. Assim, essa mãe tão ruim. Hum.
olha só. Olha aqui, tesouro. Ótima pergunta, tá? Tudo é força resultante. Dependendo do livro que tu estudou, eu estava falando resultante centrípeta. Então, a pegada é força resultante é igual a MA. Tu deve ter aprendido que existe a fórmula da força centrípeta, né? O que é a fórmula da força centrípeta? A força centrípeta é mv ao quadrado pelo raio. E como está dando uma volta, vem disso. Mas eu gosto de fazer, a galera aqui que está comigo pensa assim, tudo na vida é F igual a MA, não é? Só que quando ele está dando voltas, que tipo de aceleração que é? A centrípeta. Aí te escreve. A resultante centrípeta é MA centrípeto, entendeu? Aí fica mv quadrado sobre R. Dali que vem da aceleração centrípeta. Fechou? Deu bom aí? Valeu. Velocidade areolar não é a velocidade dos anjos. É a velocidade da área que é a mesma, né? Última. Atenção. Olha só. O seguinte. Essa aqui é A5. Ó. Um calorímetro em um calorímetro são colocados. Presta atenção agora, tá? Ó, 100 gramas, tá? De água, certo? 100 gramas de água a 20 graus Celsius, beleza? E 50 gramas também de água a 80 graus Celsius, tá? Qual a temperatura da mistura? Certo? Deixa eu contar a história para vocês. Vocês seguem o prof no Instagram, não? Você segue o prof no final da aula? Você segue o prof? Você já segue o prof, então? Aí eu fui na casa do meu sogro, fui até Brusque na casa do meu sogro para fazer um vídeo do copo da Stanley. Meu sogro tem lá na casa dele o esmerilho para fazer a serra. Aí eu comprei o copo da Stanley. O que é aqui, ó? O calorímetro. O que é o calorímetro? Pode ser o copo da Stanley, tu entendeu? Pode ser um copo da Stanley. Né? Calorímetro top, diz colégio, só calorímetro da Stanley. O que é? Ele é, se a gente olhar, tá? E tem vídeo assim, tá? Aí eu comprei o garrafinha, comprei tudo, fui na casa do meu sogro, ele arrumou um disquinho. A hora que eu fui botar, o disco quebrou. Pop! Não tinha outro disco. Era um sábado, eu não gravei o vídeo, desisti. Eu perdi quase um dia inteiro por causa disso. A hora que eu botei o copinho, ele quebrou. Pop! Mas eu queria serrar no meio para eu ver o quê? O copo da Stanley, ele é assim, ó. Ele é assim, ó. Ele é assim, ó. Ele é desse jeito aqui, tá? Ó. Ele é assim. E aqui tem a tampa, tá? Certo? Essa parte aqui, ó, que eu tô pintando de azul, o que tem aqui no meio? O que tem aqui no meio? Vácuo. Eu não tô brincando, tá? A gente serra, dá pra ver assim, ó. É um espacinho vazio entre os dois, não tem nada. E é vácuo. Aí ela é de metal, dá pra fazer um vácuo bem forte. A parte de dentro aqui, ela é como a parte de dentro? Ela é espelhada, tá? Por que ela é espelhada? Para não ter troca de calor também, para evitar as três formas de propagação de calor. Quais são as três formas de propagação de calor? O vácuo impede a condução. A condução ocorre principalmente nos sólidos. A parte espelhada evita o quê? A irradiação. O que é uma chips é espelhado por dentro? Para não trocar calor por irradiação. O que hoje em dia a arquitetura, prédio com um monte de espelho, para evitar a troca de calor mesmo. E tem a tampa, né? A tampa. Não sei se tu tem a avó, a tia,
que faz café no final de semana para ti e bota na garrafa térmica, aí bota no meio da mesa, fecha e fica assim, ó. Ela fica gemendo o café todo, né? O que está acontecendo ali? É o ar quente fugindo por convecção. Entendeu? O ar quente foge por convecção. Então, na tampa, convecção. Tá? Isso aqui é a garrafa da Stanley, perfeita, tá? Cara, esse cara da Stanley, assim, ó, para mim, ele é genial porque ele reinventou a roda, né? Todo mundo tem garrafa térmica. Ele pegou e fez uma garrafa térmica que todo mundo comprou. É um gênio, velho, um gênio, foi. A convecção ocorre através dos fluidos. Você já fez sopinha? Já fez sopinha de legumes? Já viu a dança dos legumes? Fica olhando para a sopa, daqui a pouco assim, ó, sobe uma cenoura. Depois a batatinha. Depois o chuchu. Eles ficam girando na panela, né? Dança dos legumes. Por quê? Porque tem as correntes de convecção. Tá? Como é que é aquela cidade agora, esse dia que caiu pedra do céu? Foi ali no Rio Grande do Sul, né? Nem caiu pedra do céu, como é que foi? Erechim. Cara, granizo tem a ver com corrente de convecção. Tá? O que é o granizo? O granizo ocorre através das nucleações. Tem uma poeirinha. Ela vem um gelinho, ela vai cair na nuvem. Só que ela não cai, ela é levinha, aí a corrente de convecção joga ela para cima. Quando ela joga ela para cima, ela dá uma volta, rola uma outra nucleação. E vai aumentando, tipo uma bola de neve. Ele vai dando volta, vai ficando grande. Se tu pegasse o deixinho e partisse um granizo no meio, ia dar para ver as camadinhas, para ver a quantidade de volta que deu. Tipo uma cebola. Sabia? Dá para prever o tempo que ficou girando lá no céu. Tá? Então aqui, copo da Stanley, calorímetro, só para a gente falar disso. E agora essa continha aqui, o que vai acontecer? Ó, somatório dos calores trocados é igual a zero. Todo mundo que troca calor, um dá e outro recebe. Quem que vai dar aqui? Quem dá é sempre mais quentinho, quem recebe é o mais geladinho. É sempre assim, tá? Então, o que eu vou dizer aqui? Qual é o princípio de troca de calor que vai ter aqui? Quando, tem duas formulinhas que tu usa aqui, tá, velho? Quais são as duas formulinhas que tu vai usar? Tu vai usar o que macete. Cara, o que é o que macete? É quando o corpo troca calor e não muda o estado físico. Agora, tem uma hora que tu precisa berrar assim, ó. Que mole. Quando que tu berra que mole e quando tem que mudar o estado físico, tá? Então, quando tem que mudar o estado físico, que mole. Quando não muda, que macete. Aqui vai mudar o estado físico? Não, não usa que mole, só o que macete. E o que eu sei? Eu tenho dois caras aqui. Eu tenho a água fria mais a água quente, tudo igual a zero. Água fria, massa da água fria, calor específico da água fria, ΔT da água fria, faço a mesma coisa do outro lado e espere para fazer a conta. E tá vendo que vai acabar? Já vai acabar. Agora, olha só. A massa do primeiro, tu mete 100. Calor específico, tu pode colocar um, mas como é igual, tu pode cortar. Certo? Bom, ΔT, temperatura final, menos a inicial. O cara que é geladinho tem 20. Mais a massa do segundo, temperatura final, menos a inicial, que é 80, tudo igual a zero. Eu não sei você, mas eu não gosto de carregar peso. Então eu vou pegar e vou simplificar esse cara e esse cara aqui e vou deixar dois aqui, pode ser? Adoro, né? Não carrega peso, né, velho? Aí eu vou ter assim, 2 vezes T, 2T, menos 2 vezes 20, 40, mais 1T e 1,80 negativo, tudo igual a zero. Vai acabar, vai acabar. Olha só. Agora, tudo para um lado, tudo para o outro, a gente chega no final, né? Eu vou ter 3T, 120 por 3, temperatura 40 graus Celsius. Tesouros, numa revisão para a prova, o prof tenta buscar alguns assuntos para fazer tu rememorar algumas coisas. Espero que tudo que eu falei tenha te ajudado, tá? E é isso, obrigado, tá? Pode encerrar aí. Valeu, valeu. Beijo, beijo. Fui, sextou. Fala, tesouro. O que eu vou fazer assim? Eu tô quentinho, você tá frio.